Pessoal, chegamos então na nossa 20ª aula, como influenciar e inspirar pessoas e movimentos. Você não vai se arrepender porque essa aula aqui ela é muito bacana. Quem sabe um dos grandes aprendizados, né, pelo menos ao longo desses últimos anos, foi como sair de um sistema de comando e controle e conseguir gerar resultado através de inspiração, né, e influência, né, desses movimentos que colocam sempre o propósito no centro, que criam uma narrativa. Vou explicar isso bem para vocês, tá? Módulo ainda 4 de liderança transformacional, estamos chegando no finalzinho dele, influenciar e inspirar pessoas e movimentos. Fazendo a recapitulação dentro de tudo que a gente já viu, né? A gente está agora praticamente aqui quase tudo verde já, a gente está falando de todas essas novas competências, não se limitam obviamente a elas, né? E essas novas estratégias. E agora nós vamos falar em colaboração coordenada, mas antes de tudo em inspirar e influenciar pessoas e movimentos. Então nós vamos falar de uma competência que realmente vai exigir de nós aprendermos a fazer isso, e depois a estratégia da colaboração coordenada. Mas isso eu vou explicar direitinho. Volto aqui com a Charlene Lee, né? Esse livro é maravilhoso, como eu falei na aula passada, e aqui, falando de movimentos, a Charlene diz isso, né? A parte mais difícil de orientar uma estratégia de crescimento disruptivo é criar uma estrutura capaz de orientar e inspirar um movimento dentro da empresa e deixá-lo caminhar sozinho. E não cair na asneira, não cair no erro de querer controlar movimentos, né? Senão eu vou pegar uma coisa totalmente nova, um conceito novo, né? Não é tão novo, isso sempre existiu, mas hoje ele está tendo uma importância maior, e vou querer pegar o mecanismo do comando e controle e botar em cima. Não vai dar certo, não conversa, não é isso que se quer, né? Então criar movimentos é totalmente diferente de querer depois ou antes, né, controlar movimentos, né? Os movimentos eles têm que ser inspirados, né? E para fazer isso, volto aqui mais uma frase da Charlene, né? A Charlene é uma das autoras que vocês já viram que eu gosto muito, né? Os líderes disruptivos reconhecem que os movimentos não são controlados, mas inspirados. Quando inspiradas, as pessoas os tornam sua missão pessoal, dedicam-se ao máximo, agem com mais rapidez e impulsionam um crescimento exponencial. Ou seja, é como se todos nós tivéssemos a nossa bateria, né? E a energia que a gente usa, a energia que a gente entrega da nossa bateria, quando nós somos inspirados e tornamos isso, né, como ela diz aqui, a nossa missão pessoal, né, a gente vai se dedicar mais, nós vamos dedicar 8, 9, 10 dessa bateria, né, do total da energia dela. Normalmente, a gente sabe que mais de 1/3 das pessoas dentro das nossas empresas utilizam aí, tem baixo nível de engajamento, utilizam essa bateria no seu nível 1, 2 e 3, imaginem só. E o resto, né, a outra parte fica ali numa média de 5, 6. Então a pergunta é, por que não conseguir trazer essa energia, né, essa entrega, essa conexão com propósito no nível 7, 8, 9, quem sabe 10, tá? Então isso, para acontecer, requer de você, né, como líder, uma mudança na sua estratégia e no seu modelo de gestão. Então, comando e controle cada vez mais evidente, né? Vocês já cansaram de ouvir isso, mas ainda vão ouvir nas próximas aulas. Não conversa com esse modelo de potencializar as pessoas. Deixa eu contar um pouco. Eu fiz um desenho, né? Eu montei aqui uma estratégia de como explicar isso. Aqui tem boa parte desse conteúdo, tá no livro da Charlene Lee, e a outra parte vem de uma observação minha dos últimos processos de transformação que eu venho participando e que eu fui dando um recheio nisso. Então, podemos dizer que a autoria aqui é Charlene Lee e Daniel Eli. Ah, que chique, hein? Mas isso fica só para vocês aí, né, do curso. Primeiro, para inspirar um movimento, não existe
a questão de fazer isso com a lógica da escassez. Lógica de escassez aplica comando e controle. Inspirar, influenciar movimentos, pessoas, né, para gerar movimentos, é a lógica da abundância. Tudo isso que está em cinza são competências que tu vai ter que conseguir desenvolver. Então, por exemplo, para fazer essa conexão dos propósitos individuais com o propósito coletivo, cada vez mais a narrativa, a criação de uma narrativa que ajude a fazer essa conexão, de um storytelling, é primordial. Tanto que na próxima aula vocês vão ver que nós vamos falar só sobre esse círculo de criar narrativa de movimento. As pessoas se engajam com pessoas, como eu falei, se conectam com pessoas e se engajam com histórias que representem elas, que representem a visão, o que elas acreditam como propósito pessoal. Então a gente vai ter que desenvolver mais essa habilidade. Tu não engaja com meta no final do mês apenas, né? Ou querer uma visão de alcançar um resultado X ou Y, ou ter um lucro, um EBITDA. Isso já foi, gente. Isso não estou dizendo que isso não seja importante. As empresas vão precisar continuar a ser tão lucrativas e sustentáveis. Mas a forma de engajamento não é mais por esse caminho. É por reconhecer aquilo que a gente falou na aula passada, a diversidade das pessoas, reconhecer os teus campeões da mudança, as pessoas que estão com a cabeça aberta para isso, potencializar as equipes, os grupos, as conexões, as redes. Então é outra questão. A gente precisa, obviamente, mais de líderes do que gestores para fazer isso. Então o gestor faz o micro, macro gerenciamento, aquilo que a gente falou que hoje é 60-70, deveria ser 20-30, vem tecnologia para te ajudar. Lembra lá do nosso Leader Ways, aumenta o teu tempo dedicado a ser um verdadeiro líder, e para ser um verdadeiro líder tu tem que dedicar mais tempo às pessoas, a conhecer os anseios individuais, os anseios do teu time, do grupo, conectar com o propósito. Muita repetição e paciência. Esse processo ele não é também do noite para o dia. Eu vou aqui dar alguns exemplos, né, de como iniciar um movimento. Honestidade, vulnerabilidade. Agora vocês vão conectando todas as aulas anteriores, né? Por que foram sendo aquelas aulas e aqueles temas? Porque são todas elas, para mim, competências ou estratégias que eu preciso no final do dia chegar nisso aqui. Lembra que eu falei lá no módulo 2, se eu não me engano, né? A diferença que comandar e controlar exige 10 vezes mais esforço do que inspirar e influenciar. Então, se eu conseguir mudar essa chavezinha, eu consigo abrir tempo na minha agenda e, ao invés de comandar um processo, eu posso inspirar e influenciar 10 movimentos. Olha que aqui tem um pulo do gato. Quem está conseguindo fazer isso está realmente conseguindo abrir a sua agenda e dedicar tempo para aquilo que realmente é importante e relevante dentro de um processo de transformação. Verdade e propósito, né? As equipes sabem quando o negócio é só discurso ou quando é verdadeiro, né? Pelo teu walk and the talk, a gente já também falou isso. E essa matéria aqui, até depois eu vou mostrar um videozinho para vocês, a importância de identificar os primeiros seguidores. Então, se você começar a fazer esse movimento, é como se você estivesse fazendo uma dança meio maluca dentro da sua empresa. Enquanto não tiver um segundo, uma terceira, uma quarta pessoa que venham isso, não se gera um movimento. Deixa eu passar isso para vocês, né? Essa questão de identificar primeiros seguidores, com vídeo, ele é bastante batido na internet, mas vocês vão entender claramente, né, o que eu estou querendo dizer, e vocês vão ver aí de uma dança individual e maluca a geração e a inspiração de um movimento, de um grupo muito maior.
vou parar por aqui, né? Porque daqui a pouquinho o cara que está filmando vai junto para o movimento, né? Mas olha que interessante, né? Eu acho que didaticamente esse vídeo explica. Aquele primeiro dançarino maluco é como muitas vezes nós que queremos e somos protagonistas de uma transformação que abala o status quo, ou que é mais radical, nos sentimos dentro da organização. Parece que a gente está sozinho, parece que a gente é maluco mesmo, assim, né? A gente está falando grego, está falando, ninguém está te entendendo. O que legitimou nesse vídeo, o que realmente criou e iniciou o movimento foi aquele primeiro seguidor dele, aquela primeira pessoa que apareceu e começa a dançar, e aí logo na sequência já vem o segundo. E olha que coisa legal, porque se vocês forem ver, nenhuma dança é igual à outra. A dança do segundo já o cara fica quase de ponta cabeça uma hora, aí vem o terceiro, também é uma dança diferente. Então tudo isso aqui vai criando, né, uma nova dança. E aí dá para fazer o link aqui com diversidade, com formas diferentes de pensar. Não quer dizer também por eu ter sido pioneiro e estar lá dançando, que aquela dança que eu estava fazendo era a melhor dança ou é a dança correta. Não, eu aproveito que veio outro, E aí sim isso vai contagiando, vai trazendo essa energia. E eu venho usando muito o termo viralizando, né, dentro daquela situação ou dentro de uma organização, um movimento de transformação. E aí tem aqueles que ficam sempre observando e ficam em cima do muro, não sabem se cai para um lado ou para o outro, começam a vir junto, né? Então dá para dizer, gente, que como consequência, se tu conseguires trabalhar mais essa competência em ti, né, se desprendendo dos modelos do século passado, como eu falo, tu vai ter que passar por essas disciplinas cinzas, tu vai ter que entender realmente isso. Então a gente ainda fala da narrativa, mas tu vai ter um prêmio, vai ter uma consequência quando tu começa a inspirar, a influenciar essas pessoas e movimentos, que é o que eu coloquei aqui em azul, né? Automaticamente tu vai te dando conta que não faz mais sentido o comando e controle. Tu vai abdicando do comando e controle porque é mais prazeroso, tu vê, é uma energia diferente, contagia diferente, as pessoas se entregam, né? A bateria de energia que as pessoas vão entregar é no 6, no 7, no 8, no 9, quem sabe até no 10. Ele cria aquele senso de tribalismo, né? Que nem naquela dança ali. Tava todo mundo, criou uma comunidade, passou a ser viral, contagiou, passou a ser viral. Eu tenho visto isso muito dentro dessa estratégia de ambidestria, onde a gente começa, como o John Hagel falou, começa pelas bordas, começa a ter os quick wins, aí aquele resultado positivo, o cara do lado vê, ele inspira o outro a também fazer, avançar, e esse movimento vai tomando uma proporção, né? Como eu venho falando, de baixo para cima, do meio para o lado, etc. E a auto-administração aqui em cima declarando, isso acelera e muito o movimento de transformação da tua empresa. Transformação para quê? É tudo que a gente vem falando. Aí tem que ser esse novo contexto, a visão e as pontes que a gente precisa construir em relação a como nós estamos hoje. E também, gente, esses líderes, né, que são realmente verdadeiros líderes, que conseguem fazer isso, eles passam a ser um imã de talentos. É gostoso trabalhar nesse novo modelo. É bom tu estar com lideranças que te reconhecem, que te valorizam, que te empoderam, que respeitam a tua opinião, respeita, né, você como você é, e não dentro de um estereótipo ou dentro de um pré-julgamento. E isso, por isso que eu falei, tu pode naturalmente, depois de ter iniciado um movimento, já iniciar outro, tu vai voltando, né? Tu vai participando, tu não te desconecta mais deles, mas a energia que tu entrega em relação a um processo de comando e controle, ela é diferente. Ela é uma energia que ela se retroalimenta no próprio time, nesse próprio contágio, nesse próprio ambiente que vai se formando, tá?
E se a gente ainda coloca no centro um propósito legal, ali o propósito, vamos pensar assim, era a diversão, era a música, era se soltar. Então todo mundo que estava afim de se soltar, de não ter amarras, preconceito, quero dançar como eu gostaria, né? Independente se o cara vai rir ou não vai achar feio ou bonito, se conectaram naquilo e acabou acontecendo, né, um movimento do filme. Não sei se vocês gostaram do vídeo, é um vídeo bem batido, mas ele explica, né, esse modelo da Charlene Lee com Daniel Elie, né, que eu botei aqui nesse slide aqui para vocês, tá? Um grande presente aí para quem está a fim de dar os primeiros passos. Na vida prática, deixa eu pegar a empresa que eu atuo hoje, a gente começou a entender que isso tinha que fazer parte do portfólio das competências da liderança. Então a gente saiu daqueles portfólios de competência com 8, 9 competências e hoje essa organização trabalha apenas com 4 competências. E se vocês forem ver, ela está nos 3 pilares do indivíduo, das relações e do impacto na organização. Então a competência no pilar do indivíduo é o autoconhecimento e a aprendizagem contínua. Já falamos bastante sobre isso, né? Aquela autoconsciência é o terceiro ponto ali da jornada do líder, a autoconsciência que leva à consciência, que leva à necessidade de novos comportamentos e o lifelong learning, aprendendo sempre, se colocando muito mais como aprendiz do que qualquer outra coisa a partir de agora. Depois das relações, está ali, ó, influência positiva e inspira com confiança. No nosso caso, são coisas, a gente entende coisas diferentes, né? O inspirar com confiança é um pouco daquilo que a gente viu, assim, né? Tu tem que ser role model, tu tem que começar a dançar primeiro, tu tem que acreditar, tu tem que mapear, identificar esses primeiros seguidores, começar a dançar mais perto deles para que eles também possam se conectar contigo. O que a gente viu lá com o Joe Hagel, né? A gente tem que não confrontar o inimigo, mas começar a formar um exército, né? Valorizar os campeões da mudança. E a influência positiva, gente, são valores, no meu ponto de vista, né? No sentido, eu posso inspirar, eu posso ter essa competência e usar para o lado errado da força, né? Como a gente brinca, né? Eu tenho que usar isso de uma forma que isso gere uma influência, um impacto positivo, tanto nas relações quanto no que a organização vai entregar. E a quarta competência é essa mais tradicional, se a gente for ver para os modelos comuns, né, que a gente tem aí em várias empresas, resultado com visão estratégica. Ou seja, no final do dia, não adianta fazer tudo isso e não conseguir ter uma empresa sustentável, que gere o resultado, que consiga reinvestir no seu próprio negócio, em novos modelos de negócio. E para isso precisa, né, essa competência de enxergar não só o contexto atual, enxergar o contexto futuro e, né, essa visão estratégica para construir as pontes que a gente vem falando. Então aqui é um exemplo prático, né, das competências do líder Randon, para mostrar para vocês, já faz 3 anos que nós modificamos, 3 ou 4, junto com todo esse processo, e hoje as pessoas reconhecem o quão é importante. No início, muita gente ficou com dúvida, muita gente não entendeu, né, porque a gente usou um argumento que foi, aquelas 8, 9 competências, elas já tinham uma vida ali de 10 anos, né, aquele perfil de competência. A gente já desenvolveu, já tem essas competências. Nós temos que colocar aqui um portfólio de competências que nos desafie para daqui a 4, 5 anos a gente poder olhar para isso aqui e nos desafiar a outras competências, né? Então, esse foi assim um grande argumento que a gente usou e hoje as pessoas, na sua maioria, já compreendem e é uma métrica de avaliação, é uma métrica de sucesso. Então, a gente está inserindo junto às métricas de resultado, as métricas, ó, ambidestria de novo, está inserindo junto às métricas tradicionais, métricas em relação ao comportamento da liderança e das pessoas que valorizam esse contexto novo também, tá? O último tema nessa aula que eu não queria deixar de falar, porque
Às vezes o pessoal começa a, mas aí tu começa a inspirar, vai ter movimentos, aí tem um, tem dois, isso vai virar uma bagunça, né? Olha o nosso monstrinho, mecanicista controlador lá que o Levi nos ensinou. Vamos começar então a coordenar toda essa colaboração, esses movimentos, tudo que está acontecendo na organização. E esse é um outro erro. De novo, eu venho com o mindset de comando e controle e quero coordenar algo que não se deve coordenar. A colaboração, a cooperação entre os indivíduos, entre os processos, ela tem que ser algo que flua naturalmente, por desejo, por convergência de propósito, etc. Agora, sim, existe uma necessidade de ter uma colaboração no final do dia coordenada. Tem uma diferença aqui de semântica, mas tem uma diferença que eu vou tentar mostrar, que fica mais fácil de perceber através desse vídeo. Observem esse vídeo, onde a gente começa com um exemplo de colaboração sem uma articulação, né, entre todos esses movimentos ou pessoas que estão envolvidas, e depois a gente vê uma situação de colaboração coordenada. E vocês vão entender bem essa diferença. Vamos lá, vamos para o vídeo. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Acho que não precisa muita explicação, né, gente? Então, de 67 segundos, né, aquele pit stop, claro que era uma outra situação, mas para menos aí de 1, 2 segundos, né, não deu nem para ver direito quanto demorou, mas vocês concordam que o propósito era o mesmo, né? Existia colaboração nos dois movimentos, que era tentar entregar da forma mais rápida possível aquele pit stop com qualidade. Mas no primeiro, como essa colaboração é cada um, ou muito especializado, ou cada um fazendo a sua parte, vocês viram que ele só trocou os 2 pneus da frente, só que o cara que troca o pneu era um só, não tinha um de cada lado. Então ele tinha que trocar todo lado, o primeiro lado, ele tirava o pneu, ele colocava, apertava, depois foi para o outro lado e fez o mesmo movimento. Enquanto isso, tinha gente parada, olhando, tinha gente fazendo atividades, como o cara que limpava ali meio que o para-brisa ali, né, aquele vidro que tem, né, para o piloto visualizar, né, a pista. O cara ali esfregou tanto que eu acho que ficou até arranhado, né, porque ele tinha tempo. O próprio piloto, ele se desconcentrou um pouco, tu viu que ele foi tomar água, bobear, podia levar até um lanche que dava tempo para ele comer ali, né. Então, tá tudo certo, porque
aqui tem um propósito, um objetivo comum, mas não tem essa colaboração sendo coordenada nas suas diferentes facetas para que ela gere um resultado diferenciado, tá? E aí no segundo exemplo é muito nítido isso, porque tu viu que a equipe é até um pouco maior, o objetivo é o mesmo, mas o tempo é infinitamente menor. Então fica esse vídeo para vocês lembrarem sempre disso, assim, vamos inspirar, influenciar movimentos. Perfeito. Não é para controlar eles, mas a partir do momento que a gente como liderança vai desenvolvendo essa capacidade, isso vai contagiando e vai sendo viral e vai tomando uma proporção muito grande dentro da organização. Aí tu vai querer ir lá e vai querer controlar. Não, aí você vai fazer essa colaboração coordenada. Então vai ter que ter alguns fóruns de conversas, de cruzamentos transversais, de análise, de priorização principalmente, que isso eu tenho visto, né? Hoje talvez a maior dificuldade esteja na priorização, o que vem antes, o que vem depois, esse sequenciamento do pit stop, né? Quem faz o quê, mas nunca perdendo aí o objetivo comum. Gente, espero que essa aula aqui tenha sido bem legal, bem leve, assim, né, para a gente trabalhar, mas ela é, quem sabe, de todas as aulas, uma das mais importantes, porque realmente ela nos desafia como liderança a revisitar o nosso modelo mental, a revisitar a nossa prática, né, de gestão do dia a dia e se transformar realmente num líder inspirador que influencia, cria, né, esses movimentos, tá? E sempre cuidando e se policiando para aquele nosso controle, aquela nossa vontade de controlar, comandar, não aparecer e querer abocanhar tudo isso e voltar para o modelo antigo. Na próxima aula, gente, vai ser desse módulo, vai ser minha última aula com vocês, porque depois nós vamos ter um bate-papo sobre liderança e humanização com um convidado especial. Mas na próxima aula, então, vamos falar um pouco de como é que se cria essa narrativa. A criação da narrativa, vocês viram lá naquela bolinha cinza, ela é fundamental para ajudar no entendimento das pessoas, dessa visão de futuro e dessa convergência de propósitos, tá? Eu vou trazer aí para vocês alguns exemplos, algumas etapas que são importantes se você está interessado em se desenvolver nessa habilidade, né, de storytelling, de criação de narrativas, tá bom? Um grande abraço e nos vemos aí na próxima aula.